Amém. Louvado e engrandecido seja o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja Deus por mais uma vez estarmos aqui e dando continuidade ao nosso estudo sobre a apostasia da fé e a decadência da sociedade. Como falamos já no primeiro programa dos Missionários da Verdade, que como texto base nos ensinou lá em 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 1 e versículo 2, a apostasia da fé e a decadência da sociedade, elas andam juntas. Conforme a igreja, ela entra em um estado de apostasia, a sociedade entra em decadência. Por quê? Porque os princípios do evangelho pregado lá dentro das igrejas, pregado fora das igrejas, pregado no evangelismo, nas missões, quando deixa de ser pregado os princípios, a sociedade entra em decadência, em imoralidade. Vamos dar continuidade hoje, mais especificamente com o versículo de número 2, no qual diz a palavra de Deus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos e avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, diz a palavra de Deus. E especificamente nós vamos abordar hoje sobre uma pequena palavra no versículo de número 2, porque já pregamos sobre o versículo 1 no programa Missionário da Verdade anterior, que falava sobre o fim dos tempos, como seriam trabalhosos. E os irmãos podem inclusive rever lá na nossa página no YouTube, pesquisando lá no YouTube Missionário da Verdade, pode rever essa primeira parte, que foram apenas 13 minutinhos. Agora nós vamos dar continuidade falando sobre os avarentos. Semana passada falamos sobre os últimos dias e os tempos trabalhosos, e falamos sobre homens amantes de si mesmos. Hoje o tema, dentro desse contexto da apostasia da fé e a decadência da sociedade, nós vamos falar sobre a avareza. Mas primeiramente nós precisamos entender todo o contexto disso tudo. Já falamos na semana passada, vamos dar apenas uma relembrada, que para entendermos sobre os avarentos, nós precisamos entender antes sobre o que é apostasia. E a apostasia é o abandono dos princípios do evangelho, como falamos semana passada. É renunciar à doutrina que confessa, abandonar aquela fé que possuía antes. E explicamos também que a carta de Timóteo foi escrita pelo apóstolo Paulo, no qual ele estava preso em uma masmorra fria nos últimos dias da sua vida. Por isso essa carta é considerada como o testamento do apóstolo Paulo, e ele escrevia de uma prisão injusta, porque na época estava havendo também uma grande perseguição aos cristãos, por conta que o imperador Nero colocou fogo em Roma, queimando 14 bairros de Roma, como também explicamos na semana passada. E o apóstolo Paulo foi preso nesse contexto. Em um contexto também que muitos falsos profetas já estavam adentrando dentro das igrejas, dentro do cristianismo. E o apóstolo Paulo, mesmo sabendo que ali eram os seus últimos dias, mesmo sabendo que não demoraria muito tempo mais aqui na terra, ele queria que o evangelho perdurasse. E assim ele mandou a carta para o jovem Timóteo, que era um jovem tímido, que era um jovem de muita fé, pastor da igreja de Éfeso, explicando justamente o que ocorreria nos últimos dias. Que esses últimos dias nós também explicamos que ele foi inaugurado por Jesus. Na redenção de Cristo começou os últimos dias e ele perdura até hoje. Porém, quanto mais chegamos perto dos últimos dias, quanto mais nos aproximamos dos últimos dias, esses sinais gritam na sociedade.
A apostasia adentra dentro das igrejas. A sociedade entra em uma decadência jamais vista em todas as épocas, em todas as eras. E nós, através dessas profecias, enxergamos que estamos em tempos trabalhosos. Estamos no tempo do fim e que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Então foi num tempo difícil, num tempo complicado que o apóstolo Paulo escreveu ao jovem Timóteo, num tempo que os cristãos eram queimados vivos para iluminar as ruas de Roma. E assim, nesse contexto, o apóstolo Paulo disse para Timóteo: Timóteo, nos últimos dias serão tempos trabalhosos, serão tempos difíceis, serão tempos que não suportarão a sã doutrina, serão tempos onde haverá homens amantes de si mesmos, será tempo onde teremos pessoas egoístas e pessoas avarentas. E a palavra avarentos, ela vem do grego filárgoros, que significa amantes do dinheiro, cobiçosos, aquele que é obcecado por adquirir e acumular dinheiro. Então, quando falamos em avarentos, quando o apóstolo Paulo disse para Timóteo que haveriam avarentos, ele estava dizendo: haverá pessoas que farão tudo por dinheiro. Haverá cristãos, inclusive, avarentos. Haverão falsos cristãos, na verdade, muitas vezes são falsos cristãos, falsos profetas, lobo-devoradores que vivem a sua vida voltada ao Deus do dinheiro, né? E não ao Deus da Bíblia. E a Bíblia, ela nos mostra nesse contexto também uma classe de pessoas que a Bíblia ela aponta como avarentos, que eram os fariseus. A Bíblia menciona lá em Lucas capítulo 16, versículo 14, que os fariseus, eles eram avarentos, amantes do dinheiro. Eles eram cobiçosos, obcecados, os fariseus. E os fariseus, segundo a teologia, eles eram membros de uma seita de judeus que ostentava grande santidade exterior, né, em sua vida. As pessoas olhavam para os fariseus, para aquele grupo de judeus, e diziam: aqueles são homens de Deus, olha como eles se vestem, olha a forma que eles oram nas praças, olha como eles cumprem o Velho Testamento, a Torá, o Pentateuco, veja como eles manuseiam bem a palavra. Mas a Bíblia diz que eles eram hipócritas, avarentos, fingidos. Então os fariseus, eles eram talvez até respeitados naquela época, mas o seu interior eram como sepulcros caiados. Eles eram bonitos por fora, mas por dentro estavam podres, estavam cheios de avarezas, de hipocrisia, faziam as coisas para aparecer, não para glorificar o Deus Todo-Poderoso. Então, exteriormente, eles pareciam impecáveis, mas interiormente eles estavam longe de Deus. Eles tinham até aparência de piedade, mas o seu coração estava cheio de avareza. Eles gostavam de aparecer, de se exibir. As suas orações eram sim notáveis nas praças, como eu já falei. Tinham aparência, mas eram avarentos. Meus queridos, e eu quero dizer para vocês algo que vocês já sabem. O mundo está cheio desse tipo de gente. E esse tipo de pessoas são capazes de tudo para alcançar suas cobiças. Mas o pior é que encontramos avarentos também, não somente no meio secular, mas infelizmente dentro das igrejas. O local que deveria pregar contra nunca esteve tão cheio de pessoas avarentas, cobiçosas e de torpe ganância. Claro que eu não estou aqui generalizando, para depois ninguém falar que os missionários da verdade estão dizendo que todos os cristãos, que todos os pastores, membros, são hipócritas, são fariseus. Não. Avarentos? Não. Nós estamos falando aqui em uma parcela, mas também eu estou falando para você
que sabe que isso é verdade. Você que me ouve nesse momento, talvez você até não concorde agora de exato momento, mas no seu interior você vê isso na sua igreja. Você vê isso na sua denominação. Você mesmo que está me ouvindo agora. Eu não estou falando apenas por falar. Eu tenho certeza que você já ouviu ou vê em algum momento. E veja o que a palavra de Deus diz sobre os avarentos fariseus na época de Jesus. E vamos comparar com os nossos dias. Será que há similaridade com os nossos dias? Meus queridos, prestem bastante atenção. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 23, versículo 13 ao 15: Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais os homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um convertido. E depois de terdes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais que vós. Veja que similaridade com os nossos dias. A palavra de Deus diz que, e eu quero reforçar aqui, que não sou eu que estou dizendo. Aqui quem falou foi o próprio Jesus. O próprio Jesus falando para aqueles fariseus avarentos. Mas ai de vós, fariseus, que fecha o reino dos céus, nem eles entram, nem deixa ninguém entrar. Que percorrem, que evangelizam, vamos dizer entre aspas, né? Trazendo aqui para o nosso tempo, que vai às ruas, que consegue até converter alguém para a religião dele, mas que tornam eles, aqueles convertidos, 2 vezes mais dignos do inferno do que próprio eles. Veja que grave, meus queridos. Existem sim igrejas fazendo isso. Existem sim homens que são hipócritas, falsos pastores, falsos mestres, que têm feito isso, e as pessoas às vezes até pensam, que bênção, olha quantos estão sendo convertidos, mas aquela conversão é uma conversão que não está direcionada a Deus. É uma conversão que muitas vezes está direcionada ao homem, à glória do homem, à idolatria. E nós vemos isso muito dentro das igrejas nos nossos dias. Eles percorriam o mar e a terra para converter alguém, mas eles tornavam aquelas pessoas piores que elas mesmas. E será que nós realmente vemos isso na igreja? Sim, nós vemos isso nas igrejas. Infelizmente nós vemos. E a palavra de Deus diz ainda sobre os fariseus: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dizimais a hortelã e o endro e o cominho, e desprezais as mais importantes da lei. Quais são as mais importantes da lei? O juízo, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, pois, fazer essas coisas, mas não omitir aquelas. Será que nós temos fariseus em nossos dias? Será que nós temos essas pessoas avarentas nos nossos dias? Será que existem líderes religiosos com essas características em nossos dias? Que pregam sobre o dinheiro e esquecem o principal, que é estender as mãos aos necessitados. Meus queridos e amados irmãos, nós estamos falando aqui de ser piedosos. Nós estamos falando aqui de misericórdia. E as pessoas que são avarentas, os avarentos, eles só pensam em si próprios. Eles são amantes de si mesmos. Está acompanhando o texto no versículo 2, antes de avarentos. Amantes de si mesmos. Eles não pensam no próximo. E as igrejas estão superlotando, porque a maioria das pessoas que são avarentas, elas já vêm sendo convertidas de pastores avarentos. Então, meus queridos, a justiça, a verdade da palavra de Deus, a fé, ela tem sido deixada de lado. Será que nós vemos nos nossos dias pastores que não pregam mais sobre a justiça, sobre o pecado, sobre santidade, a volta de Cristo, sobre a fé, que não pratica obras alguma?
somente para focar no dinheiro, somente para falar sobre ofertas, sobre dízimos, sobre trízimos, sobre devorador. Será que nós temos isso nos nossos dias? Em cultos que se fala de dinheiro do início, no meio, no fim, é só dinheiro, é só arrecadação. Se você não der, você vai para o inferno. Se você não der, o devorador vem na sua casa. Se você não der, de você se você não der. Se você não der, Deus vai te cobrar. Se você não der, o devorador ele vai acabar com a sua família. Nós vemos isso sim em nossos dias. Nós estamos vendo isso sim no nosso meio, infelizmente. Meus queridos e amados irmãos, são ofertas infinitas que se pedem em determinadas denominações, 4, 5 salvas. E se você vê isso com frequência, se você que me ouve neste momento presencia estes atos, deixa eu te falar uma verdade aqui. Porque o compromisso dos missionários da verdade é com a palavra de Deus e com a verdade do Evangelho. Nós não temos compromisso se pastores hipócritas vão gostar ou deixar de gostar. Nós não temos compromisso com A, B, C, com política, com se a TV, se a rádio, se a rede social vai nos deixar no ar. Não, nós não temos esse compromisso. Nosso compromisso é com Deus. E eu quero dizer para vocês nesse momento, prestem bastante atenção. Se o local onde você está congregando possui as características das sinagogas povoadas por fariseus avarentos, amantes de si mesmos, você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque esses fariseus, falsos profetas, lobo-devoradores, estão tornando você 2 vezes mais digno do inferno do que eles. Eles são avarentos. Assim como o apóstolo Paulo explicou nessa 2ª carta ao jovem pastor Timóteo, são homens egoístas, avarentos. Deixa eu te dar um conselho. Ouça bem o conselho dos missionários da verdade. Saia dessas sinagogas. Procure uma igreja que lhe converta o quanto antes. Não uma igreja que lhe leve para o inferno. Tem igrejas que fazem isso, que levam os membros para o inferno? Sim, as igrejas lideradas por fariseus, as igrejas lideradas por esses lobos falsos profetas. Claro que tem. E onde nós encontramos essas igrejas? Estão em todos os lugares. Estão na mídia, estão nas rádios, nas avenidas, nas grandes cidades, porque elas preferem grandes cidades, templos grandes, luxuosos e cheios. Igrejas que somente pregam sobre a prosperidade financeira. De 10 palavras que saem da boca daqueles lobo-devoradores, 9 é sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre ofertas. Alguns falam de trízimos, que vendem objetos ungidos para lhe enganar. Meus queridos e amados irmãos, aqui a gente não está tentando lhe enganar. Aqui nós estamos pregando o Evangelho, a verdade, para que a venda que está nos seus olhos, ela caia. Que as escamas que estão nos seus olhos, ela possa cair e você enxergar a verdade. Se você está em um lugar desses, fuja, corra, não fique 1 minuto mais. Estão lhe enganando, usando textos fora do contexto para lhe roubar, para lhe enganar. Não, de forma alguma você fique num lugar desse. Não foi em vão que você está me ouvindo nesta noite. Não é em vão que você está nos ouvindo, o programa Missionário da Verdade. Não é em vão que a palavra está chegando até você. Você precisava ouvir isto nesta noite e foi para abrir os seus olhos, para lhe evangelizar, porque crente também precisa ser evangelizado, para você encontrar a verdadeira cura, a verdadeira direção. Deus pode lhe curar sim, pode fazer você prosperar sim. Conseguir um emprego, Deus abre portas. Pode sim você conseguir um casamento, claro que pode, mas não, de forma alguma, nunca por causa do seu dinheiro. Deus não vende sonhos
A obra de Deus, ela precisa de condições financeiras para funcionar. Comprar cadeiras, pagar o aluguel, comprar cestas básicas, claro, sim, claro que precisa. Mas não para comprar carros importados para esses avarentos, esses lobos devoradores, para esses avarentos luxarem, ter posses, para fariseus possuírem os melhores ternos, os melhores sapatos com o seu dinheiro, enquanto membros da própria igreja passam fome, são hipócritas, são mentirosos, são lobos devoradores, amantes de si mesmo. E o apóstolo Paulo já nos alertava sobre tudo isso, já nos alertava sobre esse tipo de pessoa, e nós estamos vendo isso dentro das igrejas. Essas profecias estão se cumprindo. Por isso, meus queridos e amados irmãos, saia dessas sinagogas enquanto é tempo, corram deles enquanto é tempo. Mais missionários, para onde eu vou? O que é que eu faço agora? Meus queridos, não se preocupe, Deus, ele cuidará de você. Não desista não do evangelho, não é para desistir do evangelho. O evangelho existe em pessoas sinceras, pessoas que pregam a verdade, que quer o seu bem. Principalmente o Espírito Santo de Deus, ele sim vai lhe guiar para um lugar melhor. Até porque se o Espírito Santo permitiu que você nos ouvisse nessa noite, é porque ele vai lhe guiar. Nós cremos dessa forma, nós cremos que ele não nos abandona. Então, meus queridos, não desista. É necessário que tudo isso aconteça para se cumprir as profecias do tempo do fim. O apóstolo Paulo falou, seriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Mas para onde eu vou, missionário? Para onde nós podemos ir? Todo lugar que olho tem esses templos enganosos. Para onde vamos? Meus queridos, a nossa indicação, a indicação dos missionários da verdade é que você procure uma igreja bíblica, uma igreja que pregue a palavra de Deus de verdade, que não coloque o homem como centro, mas que coloque Cristo, Deus, como centro. Não e nunca a mais perto da sua casa, como muitos pregam por aí. Porque é cômodo dizer, vá para a igreja mais perto da sua casa, mas na verdade não sabemos qual é a igreja e talvez você vá para uma sinagoga. O que nós, dos missionários da verdade, sempre indicamos é que procuram a igreja mais próxima da Bíblia Sagrada. É difícil, está complicado, é como achar diamantes, mas você acha. Na direção do Espírito Santo de Deus, você acha. Dê preferência para igrejas da linha teológica reformada, porque as igrejas reformadas, elas têm como principal a palavra de Deus, elas direcionam mais para a palavra de Deus, as pregações expositivas, são pregações que verdadeiramente você será instruído e vai poder andar segundo a palavra. Então, as indicações dos missionários da verdade é que você procure uma igreja que fale o que você precisa ouvir e não o que você quer ouvir, o que é cômodo você ouvir. Tem que ser o que você precisa ouvir. Igrejas que não lhe tornem avarentos, fariseus. Igrejas que verdadeiramente lhe tornem filhos de Deus, servos do Deus Altíssimo. Não que a igreja vai lhe salvar, não é isso que eu estou lhe dizendo. Eu estou dizendo que através do ensino que você vai ouvir, você vai ter as características do Espírito Santo dentro de você, as verdadeiras características, os verdadeiros frutos do Espírito, e vai andar conforme a vontade e a verdade da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, verdadeiramente eu digo para vocês, não está fácil. São tempos extremamente trabalhosos, difíceis, como o apóstolo Paulo preconizou para o nosso querido pastor Timóteo. Precisamos de sabedoria nesses dias. Precisamos de muita sabedoria, porque os tempos são difíceis. Mas vamos ver o quanto e em que mais os avarentos podem ser danosos. Também todas as armas dos avarentos são: ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas. Veja que interessante, está lá em Isaías capítulo 32, versículo 7. As pessoas que são avarentas, além de tudo que nós já falamos aqui,
elas maquinam invenções malignas para destruir os mansos, inclusive, e sempre com palavras falsas. Mas os fins dos avarentos e dos cobiçosos, eles irão chegar. E não sou eu que estou falando, eu repito, nem os missionários da verdade que está inventando, mas é a palavra de Deus, a santa, sacrossanta, poderosa palavra de Deus que diz, como fala lá em Efésios capítulo 5, versículo 5, que diz: porque bem sabeis que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, o qual é idolatria. Veja, a avareza é um tipo de idolatria, e essas pessoas não têm herança no reino de Cristo, diz Efésios capítulo 5, versículo 5. Em 1 Coríntios 6,10 também diz: não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões e nem os avarentos herdarão o reino dos céus. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 11 diz: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso ou avarento. Em 1 Coríntios nos ensina que nós não podemos nos associar a esses avarentos. Se o seu pastor é avarento, você tem que desassociar, você tem que sair, tem que ir embora, procurar uma igreja verdadeiramente bíblica. O canadense Donald Carson diz que a avareza é idolatria, porque o que você mais quer se torna o seu Deus. Então a avareza, ela é idolatria, porque geralmente se você quer muito dinheiro, o seu Deus vai ser o dinheiro. Por isso a avareza é idolatria, porque os avarentos e principalmente os fariseus modernos já não temem a Deus. O seu Deus são as riquezas dessa terra e o que a vida nesta terra pode lhe proporcionar. Tudo voltado ao engano e a esse sentimento maligno. Mas a palavra de Deus nos instrui sempre o caminho que nós devemos trilhar. Em Mateus capítulo 6, no versículo 19 ao 24 diz: não ajunteis para vós tesouro nesta terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e os ladrões escavam e roubam, mas ajunte para vós tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Para onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E o versículo termina dizendo que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou vai odiar a um e amar a outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Então não podem servir a Deus e às riquezas. Veja que interessante. Veja o quanto é pecado a avareza. Veja que a avareza também nós encontramos ali no 10º mandamento. Não cobiçarás a casa do teu irmão, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o servo, nem a serva. E tudo isso, a cobiça, a avareza, ela anda junto. Então, meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. A palavra de Deus diz que nos últimos dias surgirão pessoas avarentas, mas que nós devemos nos distanciar delas. O próprio Jesus combateu os fariseus que são avarentos de forma veemente, chamando de hipócritas, de sepulcros caiados, que nós devemos nos afastar desses. Se por acaso você congrega em um lugar onde a avareza predomina, aconselhamos mais uma vez, saia e busque um lugar que lhe proporcione uma vida cristã íntegra. Chegamos ao final de mais um programa Missionário da Verdade. Obrigado pela sua audiência. Louvado e engrandecido seja Deus. Continuaremos no próximo programa falando sobre o próximo tópico, aí do versículo 2. Não percam, compartilhe com os familiares sobre o nosso programa, para que o nome de Jesus seja glorificado para todo sempre. Esteja conosco no próximo sábado. Coloque aí no seu celular para despertar, para você lembrar, porque Deus ainda vai falar muito ao seu coração através deste programa, através dos missionários da verdade. Como disse Lutero, a paz, se possível, mas a verdade a qualquer preço. E como disse Charles Spurgeon, quem serve a Deus por dinheiro, servirá a Satanás por um salário melhor.
Que Deus abençoe a todos. Até o próximo sábado. Um forte abraço para todos vocês. Fiquem na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo e no amor do nosso Pai Todo-Poderoso. Um forte abraço. Até a próxima. Em nome de Jesus.